Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 5. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do Santo do Espírito. O fermento dos religiosos. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães. Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora? Nem sequer lembrai dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas cestas recolhestes? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E sim, tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam então que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Né, irmãos, nessa passagem aqui, Jesus está alertando os seus discípulos para que eles tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento dos saduceus. Né? E Jesus Cristo, irmãos, quando ele vai falar para os seus discípulos tomarem cuidado com a doutrina dos fariseus, sabe, os discípulos eles não tinham a intenção de se parecer, né, com os fariseus. Os discípulos não tinham a intenção de ficar orando nas esquinas para serem vistos pelos homens. Os discípulos não tinham a intenção de ficar usando as roupas que os fariseus usavam para querer se mostrar, sabe? Os discípulos eles não tinham interesse nesse tipo de coisa. Então a realidade que Jesus Cristo está tratando aqui é uma realidade muito mais profunda, muito mais abrangente do que simplesmente, sabe, aspectos exteriores daquilo que os fariseus aparentavam. Sabe, irmãos, é muito mais profundo, muito mais abrangente. Jesus, irmãos, ele está falando sobre a doutrina dos fariseus. Vocês tomem cuidado com a doutrina dos fariseus, porque é uma doutrina que se refletia exteriormente, né, naquilo que aparentava. A doutrina deles era com a intenção de serem vistos, com a intenção de serem reconhecidos. Né, irmãos? E os fariseus, Jesus Cristo confrontava muito a hipocrisia dos fariseus, sabe? Os fatos deles parecerem ser uma coisa, mas dentro do seu coração estarem cheios de hipocrisia. E o grande problema dos fariseus, irmãos, é que eles não negavam a palavra de Deus, eles não negavam nada da palavra de Deus. Mas o problema deles, irmãos, é que eles acrescentavam coisas na palavra de Deus. Então eles acrescentavam normas, eles acrescentavam regras, né? Eles acrescentavam outros escritos rabínicos, e eles iam acrescentando, para eles poderem serem mais vistos, mais reconhecidos, mais normas, mais regras, né, irmãos? E isso refletia exteriormente, né, naquilo que você olhava e se impressionava neles. Então Jesus Cristo está falando que para os discípulos: vocês tomem cuidado para não acrescentarem nada à palavra de Deus, né? Porque o acrescentar alguma coisa na palavra de Deus vai fazer com que a verdade da palavra de Deus simplesmente se perca naquilo que vocês acrescentaram. Acrescentar alguma coisa à palavra de Deus vai fazer com que a prioridade, com que a proeminência seja naquilo que vocês acrescentavam. Não é por isso que os fariseus eram tão zelosos com um monte de coisa que Deus não mandou ele fazer,
e com aquilo que era a palavra de Deus, né, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, fazer o bem, aí já tinham abandonado, já tinham esquecido disso há muito tempo, porque as outras coisas se tornaram muito mais importantes, se tornaram muito mais algo que trazia glória para eles. Então essa é a característica dos fariseus, né, irmãos? E é claro que essa realidade dos fariseus ainda existe nos dias de hoje. É fácil, irmãos, a gente acrescentar um monte de coisa na palavra de Deus. É muito fácil. As pessoas acrescentam um monte de coisa na palavra de Deus e nem percebem. As pessoas montam as suas igrejas e de repente elas criam seus pontos de doutrina, né, irmãos? E elas vão criando suas regras, elas vão criando suas normas. Irmão senta do lado de cá, irmão senta do lado de lá, né? E a vestimenta tem que ser assim, e os instrumentos que pode louvar só pode ser esses instrumentos assim, aqui, né? E a liturgia do culto tem que ser assim. Nada disso é errado. Essas coisas são boas, né? Para se ter uma ordem, para se ter uma ordem, né, irmãos? Para se ter um zelo, para se ter um culto bonito. Nada disso é errado. O problema é quando essas coisas são acrescentadas à palavra de Deus. Essas coisas se tornam tão importantes e tão maravilhosas e tão principais que as pessoas começam a dizer: se não tiver o irmão separado das irmãs, já não é a igreja de Jesus Cristo mais. Se não tiver determinados instrumentos na orquestra, não é a igreja certa mais. A igreja reta é essa daqui, com essas normas que a gente criou. Porque fica tão bonito, fica muito melhor. Então, a gente acrescentou isso na palavra de Deus. Precisa ser assim para ser a igreja de Jesus Cristo. Se sentar todo mundo junto, já não é a igreja de Jesus Cristo mais. Você vê, então, não é algo que simplesmente foi feito, né, irmãos, que para ter uma organização, sabe? Não, é algo que as pessoas estão acrescentando na palavra de Deus. As pessoas realmente estão acrescentando que a igreja de Jesus Cristo é aquela que a irmã senta do lado, o irmão senta do outro, né, que a orquestra tem determinados instrumentos, né? Na outra igreja lá que tem uma bateria e uma guitarra, meu Deus do céu, que lá é do diabo. A igreja de Cristo, a igreja que vai se salvar é essa daqui, que tem esses instrumentos de orquestra aqui, né? Só que na Bíblia não está escrito o saxofone, não está escrito o bombardão, não está escrito esses instrumentos. Não, mas a gente acrescentou, a gente colocou aqui na palavra de Deus aqui, porque fica muito melhor assim, fica muito mais bonito assim, fica muito mais organizado assim, sabe? A igreja de Jesus Cristo é que tem essa liturgia de culto que a gente fez, que é uma coisa maravilhosa. Então é fácil, irmãos, acrescentar um monte de coisa na palavra de Deus, sem nem ao menos se dar conta de que você está acrescentando, né, irmãos? E o que acontece? Fatalmente, quando você acrescenta um monte de coisa na palavra de Deus, a verdade se perde, né? A liturgia é tão bonita, né? A organização é tão bonita, a orquestra é tão bonita, os templos são tão bonitos, é tudo tão lindo que a palavra de Deus pode faltar, que não tem nem problema. Não tem nem problema, a verdade simplesmente se perdeu ali no meio, sabe? As pessoas podem ler o texto bíblico e não pregar nada daquele texto bíblico, que não tem problema, porque sabe, a liturgia é uma coisa maravilhosa, o culto é uma coisa maravilhosa, sabe? Um monte de coisa entrou na frente daquilo que deveria ser a prioridade, daquilo que deveria ser o foco, né, irmãos? Daquilo que deveria ser, tá em primeiro lugar. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês tomem cuidado com a doutrina dos fariseus. Sabe, se vocês não tomarem cuidado com a doutrina dos fariseus, facilmente vocês começam a acrescentar um monte de coisa na palavra de Deus. E é algo que inevitavelmente vai corromper a verdade, vai desviar o foco da verdade. Quando vocês menos esperarem, a igreja simplesmente se perdeu completamente. Então olha só a preocupação de Jesus Cristo. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que, se a igreja fechar e ele tiver que servir a Deus numa liturgia de culto diferente, ele não consegue. Não, eu não consigo servir a Deus numa liturgia de culto diferente. Sabe, se tiver que louvar a Deus com um instrumento diferente que ela está acostumada,
Não, eu não consigo louvar a Deus, não consigo servir a Deus fora da liturgia, não consigo servir a Deus fora da organização, irmão de um lado, irmã do outro, não consigo servir a Deus se as vestimentas não forem as vestimentas tal, e se os instrumentos, sabe, não consigo servir a Deus. As pessoas não conseguem servir a Deus, irmãos, se a tradição for diferente. Sabe, irmãos, isso mostra, sabe, o quanto as pessoas estão presas na religiosidade. Sabe, quantas pessoas estão dando importância, sabe, a essa doutrina dos fariseus. Sabe, irmãos, é algo que tomou uma prioridade que não devia. É algo que as pessoas estão dando um valor que não tem. Sabe, porque pode ter certeza que no período da grande tribulação, sabe, irmãos, a gente pode não ter um templo para congregar, a gente pode não ter um templo para congregar. Pode não dar para separar os irmãos das irmãs, a gente não conseguir tocar os instrumentos, e talvez a gente tenha que se juntar com um irmão de outra igreja, numa cadeia que vai estar preso, e a gente vai ficar de lado, porque a gente não consegue louvar com eles, porque o hino é diferente, né? Então, irmãos, Jesus está alertando para essa realidade, né? Toma cuidado com a doutrina dos fariseus. Se vocês não tomarem cuidado com a doutrina dos fariseus, simplesmente isso corrompe a verdade de Deus. Então o que os crentes deveriam ter em comum? A Bíblia, a palavra de Deus. Tem muitos crentes por aí que eles vão evangelizar, eles evangelizam falando da igreja. Não, porque a igreja é maravilhosa, porque a liturgia do culto é maravilhosa, porque a orquestra é maravilhosa, porque o irmão senta de um lado, o irmão senta do outro lado, uma organização, sabe? Esse é o evangelismo de muitas pessoas. Falar um monte de coisa que a Bíblia não fala, né? Colocando isso como prioridade. Sabe, eles não conseguem evangelizar falando daquilo que Jesus Cristo fez, daquilo que Jesus Cristo é, daquilo que Jesus Cristo representa. Ou essa passagem fala isso, significa isso, essa passagem fala aquilo. Não, eles falam de igreja, de placa de igreja, liturgia de igreja, sabe, prédio de igreja. Sabe, quantas pessoas, irmãos, a tradição é o que eles chamam de falar sobre tradição evangelho, chamam isso de pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Então esse era o grande problema da doutrina dos fariseus. Por que eles acrescentavam um monte de coisa? Para aparecer. Sabe? Por que muitas vezes as pessoas acham que determinada liturgia é a liturgia certa? Porque essa liturgia aqui aparenta ser a melhor, a mais bonita de todos. Muitas vezes foi criada para aparecer, né? Se a gente usa a liturgia para servir a Deus, é muito bom. Mas se as pessoas estão usando a liturgia para aparecer, estão usando a vestimenta para aparecer, estão usando a orquestra para aparecer, estão usando as coisas para aparecer, eles simplesmente são fariseus. Irmãos, eles estão com esse sentimento de fariseu que corrompeu a verdade da palavra de Deus, que está levando eles simplesmente para a perdição. Então olha só a realidade que Jesus Cristo está trazendo aqui. E Jesus Cristo não vai falar simplesmente da doutrina dos fariseus. Jesus Cristo vai falar também sobre a doutrina dos saduceus. Sabe, vocês tomem cuidado com a doutrina dos saduceus. Enquanto que os fariseus, eles acrescentavam coisas na palavra de Deus, sabe qual que era o problema da doutrina dos saduceus? A doutrina dos saduceus é que eles tiravam coisas da palavra de Deus, né? Eles acreditavam que determinadas partes da palavra de Deus eram mais inspiradas do que outras partes. E se determinadas partes da palavra de Deus são mais inspiradas do que outras, né? A gente não precisa dar importância para as partes menos inspiradas, né? Então existem algumas realidades inconvenientes aqui, sabe, que a gente pode simplesmente jogar fora, né? A realidade da ressurreição, a realidade do inferno, da ira de Deus. Então a doutrina dos saduceus, era de eliminar aquilo que eles não gostavam. Sabe o quanto que as igrejas hoje em dia fazem esse tipo de coisa? Sabe, os crentes hoje em dia acham, tem muito pregador que acha que ele pode pregar só aquilo que ele gosta da palavra de Deus.
né? Não, eu só sei pregar sobre o amor. Meu negócio é pregar sobre o amor, né? De Jesus Cristo bondoso, da misericórdia de Deus, né? Da salvação, só esse negócio de inferno, de juízo, confrontar o pecado, predestinação, vasos de ira, vasos de honra, essas coisas aí, essas coisas aqui são incômodas, sabe? Essas coisas incômodas, as pessoas acreditam que elas podem jogar fora. As pessoas acreditam que podem deixar ela de lado. Não deixa de lado essas coisas aqui, não precisa ficar pregando sobre essas coisas. E o que acontece, irmãos? É que inevitavelmente você deixar algumas coisas de lado da palavra de Deus simplesmente corrompe a palavra de Deus, simplesmente deturpam a palavra de Deus, né? Então as pessoas estão falando sobre o amor, só sobre o amor, sobre a bondade, sobre a misericórdia, né? Mas de repente ele está lá defendendo o casamento de homossexuais, né? Por que ele está defendendo o casamento de homossexuais? Porque um Deus de amor, um Deus de bondade, Deus ama todo mundo, Deus quer salvar todo mundo, é só mais uma forma de amar. Ele jogou fora, né, a ira de Deus, o juízo de Deus. Ele não pregou mais sobre o pecado, sobre a ira de Deus contra o pecado. Terminou como? Terminou com ele defendendo os homossexuais, né? Não é algo que acontece do dia para a noite. As pessoas não chegam no dia para a noite, a partir de hoje a gente vai dizer que o pecado não é mais pecado. Não, moço, basta apenas você não pregar mais sobre o confronto de pecado, basta apenas você ser o pregador do amor. Aonde isso vai terminar? É defendendo os homossexuais. Aonde isso vai terminar? Sabe, no universalismo. Não todo mundo vai ser salvo no final, porque imagina só, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, mandando pessoas para o inferno. Eu não acredito. Um Deus de amor vai mandar pessoas para o inferno. Não, então vai ser todo mundo salvo no final. Vai ficar um pouquinho no inferno lá, sofre um pouquinho, mas depois que pagou os pecados lá no inferno lá, vai para o céu, né, irmãos? Por quê? Porque ele jogou fora aquelas partes que falam sobre morte eterna, sobre condenação eterna. Ele jogou fora, que era inconveniente. Terminou onde? No universalismo, né? O outro vai terminar onde? No aniquilacionismo. Não, Deus não vai deixar as pessoas sofrendo eternamente no inferno. Então vai ser aniquilado, vai deixar de existir, mas ficar sofrendo eternamente, não. É uma coisa horrível isso. Então ou você vai para o universalismo, ou você vai para o aniquilacionismo, né, irmãos? Então isso acontece quando nós acreditamos que determinadas partes são mais inspiradas, que determinadas partes não são inspiradas, que nós podemos deixar de lado, que nós podemos achar que não concordamos e simplesmente não harmonizamos textos claros com textos menos claros com textos mais claros, né? Teve pregadores, né? Teve pregadores que pregou que Jesus Cristo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Teve pregadores que começou a jogar a Bíblia fora, que eles falaram que não tinha mais pecado no mundo, né? Não, está escrito aqui, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo tirou o pecado do mundo, não tem mais pecado no mundo. Pode pecar à vontade, não tem mais pecado no mundo, né? Você vê? Quando você não harmoniza os textos bíblicos, você joga fora, você escolhe, você cai nessas coisas, né? Mas quando você harmoniza, né? João disse, o mundo jaz no maligno, mas o mundo inteiro está no maligno, então não tem ninguém salvo, então está todo mundo no maligno. É porque mundo não é todas as pessoas do mundo, né? Mundo não é cada pessoa do mundo. Está falando sobre classes de pessoas, ricos, pobres, gentios, né? Judeus, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Todos os eleitos de todas as nações, todas as raças, todas as línguas, todas as tribos, sabe, são esses que Deus salvou, sabe, irmãos? Então isso acontece quando nós deixamos a doutrina dos saduceus entrar dentro da igreja.
E facilmente, irmãos, as pessoas conseguem juntar até as duas coisas. As pessoas conseguem acrescentar um monte de coisa com os fariseus e conseguem arrancar um monte de coisa ainda com os saduceus. Sabe, e as pessoas acham que dá para harmonizar. Não, vamos acrescentar algumas coisas, mas a gente não acrescenta muito. A gente acrescenta só algumas coisas. Né? Vamos tirar algumas coisas da palavra de Deus, mas a gente não tira muito. A gente só tira algumas coisas, né? Sabe, não dá, irmãos. Não dá para a gente achar um equilíbrio na doutrina dos fariseus. Não dá para a gente achar um equilíbrio na doutrina dos saduceus. Sabe, é preciso que nós não sejamos como os fariseus. E é preciso, irmãos, que nós não sejamos como os saduceus. Não venhamos acrescentar nada e não venhamos a tirar nada. E é muito interessante, irmãos, porque Jesus Cristo, ele vai usar uma linguagem diferente. Jesus Cristo não vai dizer, toma cuidado com a doutrina dos fariseus, toma cuidado com a doutrina dos saduceus. Não é desse jeito que Jesus Cristo vai fazer. Jesus Cristo vai dizer, acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai-vos do fermento dos saduceus. Né, irmãos? Por que fermento? Né? Porque um pouquinho deturpa tudo. Né? Imagina você colocando um pouquinho de fermento na massa. Eu vou colocar um pouquinho de fermento na massa, mas eu não quero que a massa cresça. Eu vou colocar só um pouquinho. Não, mas é só um pouquinho mesmo, vai fazer ela crescer. Sabe, essa é a propriedade do fermento. Então Jesus está querendo dizer para os fariseus e para os saduceus, se vocês abrirem a porta um pouquinho para a doutrina dos fariseus, a verdade se vai. Se vocês abrirem a porta um pouquinho só para a doutrina dos saduceus, simplesmente a verdade se perde. Sabe, então Jesus Cristo usa a palavra fermento, né, irmãos, para justamente mostrar a intensidade, sabe, do que essa exortação representa, significa. Toma cuidado, acautelai-vos com fermento. Sabe, um pouquinho só vai destruir tudo, um pouquinho só vai acabar com tudo. Né, irmãos, e o que vai acontecer? Os discípulos não entenderam nada. Os discípulos vão dizer, entretanto eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pães. Então olha só, os discípulos vão dizer, sabe, Jesus está dizendo esse negócio de fermento aí, porque a gente só trouxe um pão, né? No outro texto, nos outros evangelhos, vai dizer que eles tinham trazido um pão só. Então eles pensaram assim, Jesus está repreendendo a gente, porque a gente está aqui, sabe, no bar, indo até estranhos, e a gente só trouxe um pão. Então Jesus está falando esse negócio de fermento aí, porque a gente foi descuidado. Puxa vida, a gente foi negligente. A gente só trouxe um pão só. Eles não entenderam nada daquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Sabe, irmãos, o que isso se aplica na nossa vida? Sabe, nós vivemos num mundo de dificuldade, nós vivemos num mundo de prova, num mundo de luta. Sabe, irmãos, as pessoas estão sempre levando a palavra espiritual para o lado material. Né? A palavra de Deus leva as pessoas para o lado espiritual, mas as pessoas estão sempre entendendo muitas vezes as coisas materiais. Né? Jesus Cristo veio salvar. As pessoas, muita gente também, eu preciso de salvação mesmo, estou com umas contas para pagar aí, que só Jesus para me salvar mesmo. Então a gente vive num mundo de dificuldade, onde as pessoas ficam levando as coisas espirituais para o lado material. Sabe, e essa realidade, irmãos, deturpa todo o significado da palavra espiritual que muitas vezes a Bíblia tem para nos dar. E Jesus Cristo, irmãos, vendo que eles não haviam entendido nada, vendo que eles estavam pensando, meditando, refletindo, discutindo sobre pão material, Jesus Cristo, irmãos, vai começar a exortar eles. Jesus Cristo vai começar a falar para eles, mas o que vocês estão falando? Vocês estão falando sobre pão. Também não estou falando sobre pão. Sabe, vocês não lembram que eu peguei 5 pães e eu multipliquei para 5.000 homens?
E ainda vocês recolheram um monte de pão de volta. Vocês não lembram, não? Sabe, vocês não lembram que eu peguei, na outra multiplicação, peguei 7 pães e eu multipliquei para 4.000 homens e ainda vocês recolheram um monte de cesto de volta? Sabe, vocês não lembram? Sabe, olha só, Jesus Cristo quer eliminar da mente deles, irmãos, sabe, pensamentos materiais. Sabe, os pregadores hoje em dia, irmãos, deveriam eliminar da mente das pessoas, sabe, esse foco das coisas materiais, das coisas dessa terra, das coisas dessa vida, sabe, porque as pessoas acham que esse é o problema delas. As pessoas realmente acham que o problema é a falta de dinheiro, que o problema é o carro, que o problema é a casa, alguma coisa que elas querem conquistar, ou algum problema material que elas estão passando. Sabe, irmãos, e deveria ser obrigação dos pregadores, pregando a palavra de Deus, tirar o foco das coisas materiais. E é isso que Jesus Cristo vai fazer aqui. Jesus Cristo vai dizer: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Ó homens de pequena fé, sabe por que vocês estão preocupados com pão? Vocês não têm fé? Sabe, se ocorreu toda aquela multiplicação dos pães, com 7 pães, com 5 pães, se teve toda aquela multiplicação, se tiver um pão só, vocês não têm fé que pode ser multiplicado também? Então por que vocês acham que o problema é falta de pão? Sabe, as pessoas deveriam saber, sabe, ó homem de pouca fé, você acha que o seu problema é um problema financeiro? Sabe, você acha que se Deus quisesse que você tivesse uma vida financeira melhor, Ele não te dava? Sabe, o que você acha que o problema é financeiro? Você tem que ficar pensando sobre isso, raciocinando sobre isso, meditando sobre isso, sobre casa, sobre carro. Ó homem de pouca fé, será que você não entende que esse não é o problema? Que não é sobre isso que você deveria estar buscando? Sabe, Jesus Cristo, irmãos, vai mudar a linha de raciocínio deles, para que eles comecem a raciocinar a partir da perspectiva correta, para que eles parem de raciocinar de maneira material, pensando em pão, para que eles comecem a raciocinar de maneira certa, espiritual, naquilo que Jesus Cristo estava querendo dizer com eles. Sabe, esse é o problema das pessoas hoje, irmãos. A pregação nos leva a pensar sobre as coisas eternas, raciocinar sobre as coisas espirituais. Não é para as pessoas ficarem raciocinando sobre as coisas materiais, sobre as coisas que perecem nessa vida. Não, mas é para elas pensarem e raciocinarem sobre as coisas eternas, sobre as coisas espirituais. E é por isso que Jesus vai dizer: houve a multiplicação dos pães, aí vocês não têm fé, então parem de pensar sobre isso. Não é sobre isso que eu estou falando. E o que vai acontecer, irmãos? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães, e sim tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Se vê, Jesus Cristo vai falar a mesma coisa para eles. Vocês precisam ter cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento dos saduceus. Jesus Cristo não fala de uma maneira diferente para eles poderem entender. Jesus Cristo não vai usar a palavra doutrina. Toma cuidado com a doutrina dos fariseus, toma cuidado com a doutrina dos saduceus. Não, mas Jesus Cristo vai falar a mesma coisa. Toma cuidado com o fermento dos fariseus, toma cuidado com o fermento dos saduceus. Agora que vocês sabem que não é sobre pão, pensem e reflitam aí sobre o que eu estou falando. E eles vão pensar, eles vão refletir. E o que eles vão dizer? Compreenderam então que não lhes dissera que se guardasse do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Eles pensaram, eles refletiram agora sobre a perspectiva correta, e agora eles entenderam: Jesus está falando sobre a doutrina dos fariseus, Jesus está falando sobre a doutrina dos saduceus. Sabe, então é sobre isso que a gente tem que pensar, é sobre isso que a gente tem que meditar. Você vê, quando você leva as pessoas a pensarem sobre a perspectiva correta, né, irmãos, as pessoas vão entender.
Né, irmãos? As pessoas vão raciocinar e elas vão chegar no entendimento lógico correto. Mas como é que alguém que está pensando sobre coisas materiais vai chegar no entendimento correto? Né, como é que eles iam chegar na resposta pensando sobre pão material? Sabe, não iam chegar. Sabe, irmãos, por isso que a perspectiva errada tem que ser tirada. E hoje em dia o que os pregadores fazem? Não, eles mesclam a perspectiva errada com a perspectiva correta. Não, lá na minha igreja ela prega sobre o carro, sobre a casa, né, sobre o dinheiro, mas prega sobre a vida eterna também, né? A gente mescla assim a realidade das coisas da terra com a realidade das coisas do céu. Não é para mesclar, sabe? É preciso tirar, irmãos, o pensamento das pessoas nessa realidade do pão material, nessa realidade, irmãos, das coisas terrenas dessa vida. Sabe, esse não é o problema. Se as pessoas ficarem mesclando, sabe, irmãos, o que acontece é que muito daquilo que é espiritual vai se perder. E é claro que fatalmente vai ter cada vez menos realidade espiritual e cada vez mais realidade material. E é por isso que se chegou no ponto que se está, né, onde as pessoas leem o texto bíblico, fecham a Bíblia, pregam sobre um monte de coisa material e não exortam mais um texto bíblico. Por quê? Porque começou mesclando e aquilo foi tomando grande proporção. E é claro, irmãos, que as coisas espirituais, elas não vão aumentar e acabar com as coisas materiais. Não, as coisas materiais é que vão aumentar e vão acabar com a realidade espiritual. Então, irmãos, nunca vemos Jesus Cristo, irmãos, focado nas duas coisas, né? Ensinando as pessoas a se preocuparem com as duas coisas. Sempre temos Jesus Cristo, irmãos, focando nas coisas espirituais, nas coisas eternas, sabe, no verdadeiro tesouro, na verdadeira riqueza, né, irmãos? Por isso que entendermos sobre o fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus, vai nos fazer, né, irmãos, vai nos fazer alcançar esse verdadeiro tesouro que não perece. Você vê, quando que as pessoas acham que estão acrescentando alguma coisa na palavra de Deus? Nunca. As pessoas estão lá, nessa pandemia aí, as igrejas fechou, teve gente que criou até uma igreja de isopor e botou lá em casa lá para sentir que estava dentro da igreja. É como se fosse um santo, e se ajoelhava lá em frente ao templo lá feito de isopor, com o formato da igreja, porque, sabe, ele só se sente crente ali dentro. Então ele criou ali uma imagem da igreja ali, né, irmãos? Porque ele queria se sentir ali crente ali dentro da igreja. Sabe? Idolatria do templo. Sabe? Essa é a realidade. Acrescentou-se a placa da igreja na palavra de Deus. Não, só pode se salvar nesse CNPJ aqui. Não, mas não está escrito isso na palavra de Deus. Não, mas a gente acrescentou, porque a igreja é tão maravilhosa, a igreja é tão linda, a igreja é tão bonita que a gente acrescentou, porque fica muito melhor. A Bíblia fica muito melhor a gente acrescentar esse CNPJ aqui na palavra de Deus. Você vê? Então é algo que as pessoas nem percebem. É algo que as pessoas fazem e as pessoas não percebem. Né, irmãos? Então, se nós não atentarmos para o fermento dos fariseus, para o fermento dos saduceus, certamente ou a gente acrescenta ou a gente arranca, e isso vai fazer com que nós venhamos a perder o verdadeiro tesouro, o verdadeiro foco. Sabe, os discípulos, irmãos, eles vão se lembrar disso claramente quando eles montam a sua igreja ali, ó. Tá vendo essas coisas aqui que estão tomando proporções erradas? Já corta já, arranca já, porque Jesus Cristo falou: toma cuidado com a doutrina dos fariseus, toma cuidado com a doutrina dos saduceus. E aí eu estou vendo aqui a doutrina dos fariseus entrando aqui, sabe? Se Jesus Cristo exortou eles, pode ter certeza, irmãos, que eles aplicaram isso na igreja, nas igrejas que eles fundaram. Porque é algo que acontece automaticamente, é algo que, se você não estiver vigiando, irmãos, simplesmente corrompe a vida cristã, corrompe, irmãos, a igreja de uma forma onde muitas vezes voltar ao que era antes, sabe, para muitas pessoas é impossível.
Sabe, muitas pessoas, se a tradição da igreja acabar, ele para, mas ele não consegue caminhar com Deus fora daquela tradição, porque é algo que muitas vezes vem de tantos anos, muitas vezes vem de gerações, né? Que as pessoas eles acreditam mesmo que Jesus nasceu naquela igreja ali. A igreja vai ter 100 anos, 250, mas é como se Jesus tivesse nascido ali naquela igreja ali. Irmãos, por isso que essas realidades têm que ser tiradas da nossa mente. Precisamos servir a Deus, irmãos, em espírito e em verdade. Muitas vezes não vai ter templo, sabe? Muitas vezes não vai ter liturgia de culto que a gente está acostumado. Muitas vezes não vai ter instrumento que a gente está acostumado. Muitas vezes não vai ser com os louvor que a gente está acostumado. Sabe, irmãos, mas é preciso estarmos prontos para cultuar Deus em espírito e em verdade, irmãos, fora de muitas vezes toda essa tradição que nós estamos acostumados. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.